Oi, pessoal! Hoje é dia 25 de maio de 2021. Fiz um resumo da nossa aulinha e na aulinha de hoje a tia Tereza explorou esse quadro, ok? Fiquem até o final do vídeo que a tia Tereza vai ensinar para vocês como que eu utilizei esse quadro de monta palavras, mas que também serve para desmonta palavras na aulinha de hoje. Vou explicar a primeira parte da apostila e no final vou mostrar como que eu usei esse quadro, tá? Boas tarefas! Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a tia Tereza trabalhou com as crianças a apostila de maio. Hoje, dia 25 de maio de 2021, nós trabalhamos a atividade das páginas 4 e 5, ok? Trabalhamos na página 4 a atividade 1, 2, 3 e na página 5 a atividade 4. Na página 4, basicamente, nós trabalhamos esse poema de Jane Mirene. Aí eu mostrei para as crianças que nós temos no poema aqui, deixa eu botar aqui para seleção, peraí, pessoal. Não tá na ferramenta que eu costumo usar. Não tem problema. Basicamente, aqui no poema da Jane Mirene, que se chama Minha Escola, nós trabalhamos linhas, ok, do poema, leitura, linhas, e encontrar a palavra escola e sala e colorir, ok? Então, nós fizemos, quando eu vou para minha escola, tenho muito o que fazer. Pulo, brinco, faço arte, mas também quero aprender. Meus amigos lá da sala são pequenos como eu. Dão risadas, são alegres, são bacanas e os seus. E aí cada criança foi falando como que eram os amigos delas, ok? Oralizando. Algumas falavam adjetivos parecidos, outras falavam adjetivos diferentes. E aí depois que nós fizemos essa parte, as crianças pintaram a palavra escola e pintaram a palavra sala, ok? As referências que eu dei para elas encontrarem essas palavras foi a leitura, fazendo a leitura e em qual linha se localizava, ok? Para que elas completassem. Por exemplo, na primeira linha do poema, quando eu vou para minha, elas já sabiam que era a escola, então ficou mais fácil de localizar. E na quinta linha também ficou fácil de localizar, porque eu li o início e elas completaram a palavra. Meus amigos lá e elas completaram sala e ficou mais fácil de localizar a palavra no poema. Colocaram aqui em cima o nome, a data de hoje, tá? E nessa parte de baixo é uma atividade para trabalhar a consciência de rima. Agora vamos brincar de rimar. Circule as imagens que terminam com o mesmo som da imagem em destaque. Então, nós temos fogão, girafa, gato e galinha. Em cada linha há uma sequência de desenhos. Só que dessa sequência de desenhos, apenas um desenho rima. Então, qual é o desenho que rima com fogão? Dinheiro, janela, anel, avião ou faca? Fogão rima com avião, não é verdade? Girafa rima com quê? Garrafa, borboleta, vassoura, mamadeira ou laço? Garrafa! E aí eu expliquei para as crianças que essa questão da rima é justamente a palavra que termina igual a outra, não é a que começa igual, é a que termina. E para dar ênfase nessa rima, eu falo a primeira sílaba bem baixinha, ok? E o restante da palavra eu falo mais alto. Tipo assim, girafa rima com garrafa, ok? O terceiro desenho foi gato. Na linha do gato nós temos meia, jarra, dente, rato e carro. Qual desses desenhos rima com gato? Gato é a palavra rato, ok? E aí todos os desenhos que rimam as crianças circularam. E a última rima que elas procuraram foi galinha, rima com mola, com ovelha ou com rainha?
Galinha, galinha, rima com rainha, ok? E na sequência nós trabalhamos essa atividade aqui, que é a atividade de desmonta palavras. E para realizar essa atividade, a tia Tereza montou um quadro, ok? Feito de EVA, e eu vou explicar no vídeo para vocês como que a gente fez essa sequência. Lembrando que nessa tarefa, o objetivo é que as crianças compreendam a palavra integral, depois as sílabas e por último as letras, para elas compreenderem que a palavra inteira é a unidade, a sílaba é a quantidade de vezes que a gente abre a boca para falar, são os pedacinhos das palavras, e as letras são unidades ainda menores. E ainda tem aí na lateral a questão dos desenhos, ok? Vou mostrar para vocês. Muito bem. Então, vamos lá fazer essa atividade da apostila. Montei esse quadro que se chama Monta Palavras, né? Aqui a gente está montando porque está começando das letras para a palavra integral. Naquela atividade é o contrário, é Desmonta Palavras, que no caso a gente começa da palavra para a sílaba para a letra, ok? Então, o primeiro desenho que aparece para as crianças desmontarem a palavra é o desenho da escola, ok? O desenho da escola. Então, aqui no desenho da escola, a gente começa com a palavra. E aí ficou mais fácil de fazer porque a gente fez essa atividade de colorir a palavra escola no poema. Então, para identificar a palavra escola, fica mais tranquilo das crianças encontrarem. Então, aqui a gente tem a palavra escola, que é o nome do desenho. Então, nós temos aqui uma palavra, ok? Agora, nós vamos desmontar essa palavra. Nós vamos desmontar ela em sílabas, que são a quantidade de pedacinhos da palavra, a quantidade de vezes que a gente abre a boquinha para falar. Então, vamos lá? Aqui é a palavra escola. Agora, vamos desmontar essa palavra em sílabas. Escola. 3 sílabas, 3 pedacinhos. O primeiro pedacinho da escola é o pedacinho es. O segundo pedacinho da palavra escola é o có. E o último pedacinho da palavra escola é o pedacinho lá. Então, aqui a gente já conseguiu desmontar uma palavra que era uma unidade inteira em 3 pedaços. 1, 2, 3. Escola. Agora, a gente vai desmontar essas sílabas em unidades menores, que são letras. Então, vamos lá? Qual é a primeira letra da palavra escola? É a letra E. Muito bem. Qual é a segunda letra da palavra escola? A segunda letra, es. A letra S. Muito bem. Qual é a terceira letra da palavra escola? A letra C. Tava mais fácil de fazer porque a tia Tereza tinha colocado no quadro. Eu tirei. A quarta palavra que fica junto com o C para fazer o có, a letra O. Muito bem. A quinta letra, escola, a letrinha L. E a última letra da palavra escola é a letra A. Muito bem.
Aqui nós desmontamos a palavra. Começamos do desenho, fomos para palavra, que é escrita com letras, é a unidade inteira, completa. Dividimos essa palavra em sílabas e depois em letras. Então, é um desenho, uma palavra, 3 sílabas e 6 letras, ok? Então, tá. E aí, elas fizeram na apostila e a gente foi só conferindo e fixando. A próxima, e aqui surgiu a oportunidade delas pensarem e refletirem que dentro da palavra escola tem outra palavra, que é a palavra cola, né? A próxima palavra que nós trabalhamos foi o nome deste desenho, que também aparece no poema de Jane Mirene, que é a palavra sala, que é o desenho da sala, sala. Então, como a gente está desmontando a palavra, a gente vai começar justamente dela, da palavra, o nome do desenho, sala, a palavra inteira, a unidade. Muito bem, começamos aqui da palavra, agora nós vamos desmontar essa palavra em sílabas. Vamos ver quantos pedacinhos tem a palavra sala? Sala, 2 pedacinhos, então nós vamos precisar de 2 sílabas. A primeira sílaba da palavra sala, sa, é o pedacinho sa. Muito bem. E a segunda sílaba da palavra sala é a letrinha, é o pedacinho lá. Muito bem. Dividi a palavra sala, que era inteira, em 2 sílabas. Sala. Agora eu vou dividir essas sílabas em letras, unidades ainda menores. A primeira letra da palavra sala é a letra S. A segunda letra da palavra sala é a letra A. A terceira letra da palavra sala é a letrinha L. E a última letra da palavra sala é a letrinha A. Muito bem. Vamos ver como é que ficou? Então, nós temos um desenho referente à sala, a palavra inteira, completa, sala, dividida em 2 sílabas, sala, dividida em 4 letras, S-A-L-A, sala, ok? E a última palavra? Essa atividade, gente, é para as crianças, principalmente para as crianças, é boa para todos os níveis de aprendizagem, mas principalmente para as crianças que estão silábicas. Porque a criança que está silábica, ela identifica a quantidade de sílabas. Ela consegue identificar que a palavra tem 2 sílabas, ela não fala sílabas, né? 2 pedacinhos, 3 pedacinhos. Só que na hora de identificar a quantidade de letras, geralmente ela acaba colocando uma letra para cada sílaba. E é justamente aqui que a gente gera um conflito para a criança perceber que aquela palavra tem 2 sílabas, mas que vai precisar de mais letras, tá? E aí, a última palavra trabalhada na apostila foi referente a este desenho, que é o desenho do lápis. Muito bem, o desenho do lápis. A gente começa da palavra lápis, ok? E aí nós vamos desmontar essa palavra. Vamos desmontar em sílabas. Quantas sílabas tem? Lápis, 2 sílabas. Então, a primeira sílaba do lápis vai ser o lá. Lembrando que ele tem aí, ó, o acento agudo para ficar forte. E o segundo pedacinho do lápis, lápis.
vai ser justamente o PIS. Percebam que na hora que eu estou falando as sílabas ou os pedacinhos, eu não falo o nome de letra. Eu falo o som justamente da sílaba. Lápis. Agora sim a gente fala o nome de letras, porque a gente vai dividir essas sílabas em unidades ainda menores. Lá, a primeira letra é o L. A segunda letra de lá é a letra A, com acento agudo, para ficar mais forte. A terceira letra de lápis é a letra P. A quarta letra da palavra lápis é a letra I. E a última letra, que faz justamente o sonzinho final, lápis, é a letrinha S. Nessa atividade foi interessante porque até então as palavras com sílabas convencionais, né, que é consoante e vogal, com a formação básica, consoante e vogal, acabam apresentando em cada sílaba duas letras. Nessa daqui foi bacana porque a segunda sílaba já apresentou 3 letras. E aí, na hora de distribuir dividir a palavra em sílabas, uma criança pegou e falou assim: tia, o segundo pedacinho do lápis tem um segredo, porque o S vai ficar junto com o I, ou seja, só tinha 2 quadradinhos para ela completar. No primeiro quadradinho ela colocou 2 letras, no segundo quadradinho ela colocou o P e o I. E aí não tinha um terceiro quadradinho para ela colocar o S. Aí ela identificou que o S precisaria ficar junto com a segunda sílaba da palavra lápis, ok? E aí eles chamam essas diferenças, né? Essas mudanças nas palavras de sílabas complexas, as crianças chamam de segredo. A gente costuma brincar que são segredos das palavras. Ok? Foi essa atividade que nós exploramos, que era uma atividade proposta da apostila, e que aí eu aproveitei e montei esse quadro para poder explorar mais um pouquinho essa questão da consciência de palavra, da consciência de sílabas e da consciência que as sílabas ainda se dividem em unidades menores, que são as letras. Tá joia? Ó, um beijão, pessoal. Boas tarefas.